Bom, rivais em campo, mas quando se trata de relações comerciais, o Brasil é um dos principais exportadores de carne de frango para a França. Metade da carne de frango consumida por lá é importada. E com o crescimento do consumo dessa proteína, o Brasil tem oportunidades de vender ainda mais. A gente vai entender melhor esse cenário e saber mais sobre os hábitos de consumo dos franceses, conversando com Pierre-Adrien Romon, adido agrícola regional na Embaixada da França em Brasília. Ele atua na abertura e ampliação de mercados para o agronegócio francês. Muito bom dia para você, Pierre. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Oi, bom dia, Júlia. Eu que agradeço, eu estou muito feliz de participar nesse programa e um bom dia especialmente para os produtores rurais que estão assistindo. Bom dia, Pierre. A gente fica muito feliz também em ter você aqui com a gente hoje. Bom, antes da gente falar sobre as relações comerciais, aí vamos falar um pouquinho de Copa, né? Eu vou falar devagarzinho aqui para a gente se entender, mas vamos lá. A lembrança mais distante que eu tenho, mas ainda muito viva na minha memória da Copa, quando a gente fala em França, é 1998, eu era criança assistindo a final entre Brasil e França, a Copa da França, e o Brasil perdeu. Ficou um trauma na minha vida, porque eu era criança, eu lembro que toda a criançada estava assistindo junto e, nossa, a gente chorava, a gente ficou muito triste. Eu espero que não seja tão dramático a final do campeonato esse ano aqui, mas vamos ver o que é que vai acontecer, né? Você está dividido entre Brasil e França, como é que está a sua torcida? A minha situação é bem particular, porque a minha mulher é brasileira, então na minha casa a gente vai torcer os dois e vamos ver quem vai chegar lá na final. O nosso sonho será ter uma final entre a França e o Brasil, um pouquinho de novo, né? O jogo de 88, mas vamos ver quem vai ganhar. O melhor vai ganhar e pra gente, até lá a gente vai torcer os dois na minha família. Eu já tô nervosa desde já, mas vamos lá, vamos aguardar que hoje ainda tem jogo, né? Então vamos com calma até a final. Mas vamos agora então falar das nossas relações comerciais, Pierre. Eu trouxe aqui para a gente poder comentar, antes de mais nada, uma tela. Vamos colocar aqui na tela para a gente poder comentar, pessoal, para o Pierre poder comentar. Uma tela que mostra o consumo anual per capita, primeiro na França e depois no Brasil. Então vamos lá. Na França, em 2021... o consumo per capita de carne de frango bateu aí 21,8 quilos por habitante. Já o de carne suína, 31,7 quilos por habitante. Agora a gente vai olhar aqui os dados do Brasil para a gente poder comparar, então, a situação nos dois países em relação ao consumo dessas duas proteínas. Para a gente poder comparar, no Brasil, o consumo de carne de frango do ano passado bateu aí 45 quilos por habitante e o de carne suína, 16 quilos por habitante. São resultados bastante diferentes, né? E aí eu já começo te perguntando, então, a carne suína, ela é a mais consumida na França ou não? É a bovina, que a gente não trouxe aqui na nossa tela, né? A gente está falando de carne de frango, de carne suína. Qual é a carne mais consumida na França e por quê? Como é que vocês consomem essa carne por aí? Na verdade, vamos olhar pelo consumo geral de carne na França, no total. No total, o consumo de carne na França é de mais ou menos 85 quilogramas por pessoa e por ano. E destes 85 quilos, tem a carne de porco, que é a primeira, né? Como você mostrou na tela, que são 32 quilogramas por pessoa, e depois vem a carne de ave com quase 29, incluída a carne de frango, que representa quase 22 quilogramas por pessoa. E depois, na terceira posição, vem a carne de bovina, 22 quilogramas por pessoa por ano, e a carne ovina, que é muito pouco, que um pouquinho mais de 2 quilos por pessoa por ano. Então, é verdade, a carne suína é a mais consumida no país. Tem vários fatores que explicam isso. O primeiro, eu acho, é um fator histórico, né? Que é, no passado, o gado era mais criado para produção de leite, de tração animal, e as aves, a galinha, para produção de ovo. Mas a criação de porco sempre foi exclusivamente para a produção de carne. E lá no campo, nas áreas rurais, na França, nos tempos antigos, quando era para matar o porco na fazenda, era uma celebração, né? Uma festa, e todo mundo ajudava para preparar. A gente tem um provérbio que fala que tudo é bom no colchão, está todo bom no porco.
que todo pode ser transformado em produtos. E também, nesse tempo, como era difícil conservar a carne, eles compartilharam a carne entre as diferentes fazendas. E quando outra fazenda mataram o porco, eles compartilharam também com os outros. Então, tem essa noção de compartilhar, de convivência, a gente chama de convivialidade. E um pouquinho como o churrasco aqui no Brasil, né? Que se reunir com amigos em volta de alimentos bons para ter um momento de prazer, né? Então, a carne suína, ela tem muito isso, mas também tem fator atual, econômico, que é uma carne que é econômica e competitiva, né, mais barata que outras, e também tem uma diversidade de produtos, que permite ao consumidor francês de achar produtos diferentes, que ele gosta da variedade, né. Agora, a França é uma grande produtora de aves e suínos hoje, porque nós falamos aqui que metade do frango consumido aí na França, ele é importado, boa parte importado aqui do Brasil. Já a nossa carne suína não é exportada para a França, né? Vocês produzem essas duas proteínas na França? Por enquanto, a carne suína, a França, ela consome um pouquinho mais de 23 milhões de porco por ano. E a produção é quase 24 milhões de porcos. Então, o país é autossuficiente, né, no global. Mas, se você olha no detalhes, a França exporta carne de porco para a Ásia, para o resto da União Europeia, e importa também produtos, tipo produtos de charcutaria, que os franceses gostem, e pedaços de porco que a produção francesa não é suficiente, né, para atender a demanda. Mas, em geral, a França é autossuficiente na produção de carne suína, que não é o mesmo para carne de aves, né, e de frango, especialmente. E aí, quando a gente fala da nossa exportação de carne de frango para a França é um mercado extremamente exigente em relação à qualidade do produto que compra, né, barreiras sanitárias, sanidade, sustentabilidade, né, Pierre? Tem que saber que o mercado e as regras são europeias, né? O mercado europeu é um mercado aberto, e quando o produto entra nesse mercado, ele tem que cumprir com as regras do mercado da União Europeia, com a regulamentação da União Europeia, que se aplicam em cada país da União Europeia. Então, a França não tem diferença como outros países, tipo Alemanha, Espanha, Holândia. As regras são a mesma. E o frango, ele pode chegar num porto francês, como que ele pode chegar num porto da Bélgica ou da Holanda, e depois ele tem acesso a todo o mercado da União Europeia. Mas é verdade que o consumidor francês e o consumidor da União Europeia em geral, ele é muito exigente, ele é pressionado muito o governo e a União Europeia, a Comissão Europeia, para ter regulamentação que são exigentes, né? Isso é verdade. O consumidor francês, ele olha para o preço, mas também ele acorda muita importância pelo meio ambiente, pela rastreabilidade, pelo bem-estar dos animais, né? Agora, como eu comentei agora há pouco, né, a carne suína é a mais consumida entre os franceses, mas está crescendo o aumento da carne de frango também, o consumo da carne de frango entre os franceses. Então, nós, como maiores exportadores da carne de frango no mundo, temos, sim, possíveis futuras oportunidades de exportação para a França. A carne de aves, especialmente a carne de frango, é bem interessante, porque é um mercado que é dinâmico, né? As tendências dos últimos anos, que vão continuar no futuro, é um crescimento no consumo de carne de aves e de frango. Na França, eu acho que é um fenômeno mundial, mas então, matematicamente, vai ter um aumento na demanda desses produtos, e a França, ela importa quase a metade da carne de frango que é consumido no país. Então, matematicamente, né, vai ter mais oportunidade, mais volumes de carne nesse mercado, né? O consumidor vai comprar ainda mais no futuro, e a produção nacional não é suficiente para responder nessa demanda.
E aí quando a gente fala em França, a gente sempre traz aqui no nosso programa o fato de que a União Europeia é uma importante parceira comercial do Brasil. E a França faz parte da União Europeia, a gente então traz aí junto, né, junto com outros países, mas se a gente colocasse separadamente também, a França é uma importante compradora da nossa carne de frango, né? Agora, Pierre, a gente tem algumas imagens também para mostrar de pratos tradicionais, típicos da França, com carne suína, carne de frango, que a gente vai exibir aqui enquanto a gente está conversando, mas eu queria que você falasse de uma curiosidade pra gente. Eu, quando estive na França, eu fui já querendo comer queijo francês, que a gente aqui no Brasil, a gente sabe da fama do queijo francês. Eu fui doida para comer o queijo, mas também o que eu me impressionei lá foi de que o pato, carne de pato, também está presente em alguns pratos típicos franceses, não é? Ainda falando em carne de aves. Desculpe, não entendi o final da sua pergunta. Desculpe. Que a gente ainda, quando fala em carne de aves, a carne de pato é uma carne que também está muito presente em pratos típicos franceses. É muito presente na cultura francesa mesmo, isso. Tem carne de pato, tem foie gras, tem confit de canard, que é um prato muito gostoso. Tem uma produção e a gente até exporta um pouquinho de pato para o Brasil, né? Que a produção de pato no Brasil é mais pequena, né? Muito interessante. Pierre, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Aprendemos muito com você falando sobre a França. E vamos lá, né? Vamos acompanhar aí para ver se não tem uma final de Copa entre Brasil e França. A gente vai se emocionar, tenho certeza, vai torcer e... Bom, eu vou estar torcendo para o Brasil e aí depois a gente volta a conversar depois da Copa. Você já está convidado para voltar a participar do nosso programa mais uma vez, viu? Um abraço para você, muito obrigada. Não, muito obrigado, o prazer é meu. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigada, até mais.